Sim, olá pessoal, saudações aos nossos partners do Meeting Educacional de Marketing e Finanças, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui conosco. Me chamo Fred Silveira, sou gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e tenho o privilégio de levar adiante esse projeto. Você está na 5ª temporada do Meeting Online e estamos no capítulo derradeiro da nossa série de 10 episódios, que passam pelos principais assuntos da gestão educacional, trazendo soluções e reflexões especialmente sobre a ótica de marketing e finanças. Nos reunimos mensalmente, sempre com convidados de peso do mercado educacional, criando conteúdo de qualidade, relevância e aplicabilidade. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos outros episódios desta e das outras temporadas. Um agradecimento especial aos nossos parceiros, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Principia Soluções Financeiras, Brandwell Inteligência e Consultoria, Young Modern and Cool Relationship, Fundacred, Crédito Educacional, Actifly Martech, THMDS Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação e Grupo Cobra Fix. No episódio passado, olhamos para os aprendizados de 2023 na educação, preparando o caminho para o planejamento de 2024. Hoje, com a ajuda de feras do mercado educacional, vamos olhar para 2024 e além. Hora de falar sobre as perspectivas para a educação em 2024, o micro e o macro ambiente. Pelo 4º ano consecutivo, teremos a honra de ter o apoio aqui mais do que especializado da Roper Educação, nossa grande parceira desde que o Meeting existe. Eles estarão representados e muito bem representados aqui hoje nas figuras do Paulo Pressi, coordenador da área de estudos de mercado, e do João Vianney, sócio consultor da Roper e um dos grandes especialistas em educação à distância no Brasil. Uma trajetória de pioneirismo que já foi até contada no nosso Meeting Cast. Vai lá no Spotify e confira como esse cara chegou até aqui. Essa dupla esteve conosco no ano passado e hoje repete a dose com muita informação atualizada, análises, insights e, além disso, na mediação do debate, diretamente do estúdio especial do Meeting em São João da Boa Vista, na maravilhosa Unifeob. Estarão aqui conosco a vice-reitora Daniele Rodrigues e o CFO Eduardo Jeremias. Hoje a dinâmica vai ser a seguinte: o Paulo vai fazer uma apresentação que disponibilizaremos após o episódio para quem se inscreveu no webinar, e na sequência teremos o debate, que todo mundo já está acostumado, uma participação mais que especial nos comentários e análises do Vianney. A gente pede que vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas ou comentários, fique muito à vontade para utilizar o nosso chat, ele é parte do nosso evento aqui, principalmente na parte final. O evento está sendo gravado e posteriormente será publicado em nosso canal. Inclusive, peço também a você que está aqui presente, com a possibilidade de interação, que essa só tem quem está aqui presente, mas que você já se inscreva lá no canal do Meeting Educacional, combinado? Bom, mas antes do Paulo começar, e nesse espírito de olhar para 2024, essa semana o mercado educacional foi abalado positivamente, foi impactado, sacudido por uma fantástica notícia: a aquisição do Grupo Cobra Fix pelo Grupo Young, que é formado, dentre outras empresas, pela Somos Young e pela Brandwell, que são dois dos nossos principais parceiros por aqui, parceiros de longa data. Realmente se orgulha de ter relacionamentos de longo prazo, né? A própria Cobra Fix esteve conosco na criação da primeira edição do Meeting e de lá para cá sempre esteve conosco. Então a gente achou que fazia muito sentido e conexão com o tema de olhar para o mercado, trazer aqui nosso querido parceiro Caio Raia, diretor da Cobra Fix, para rapidinho nos contar em primeira mão aqui os bastidores dessa notícia impactante. Ele já estava aqui antes da gente gravar ali, já trazendo outras notícias que não saíram na mídia. Então a gente está aqui com essa primícia, né? A notícia saiu quentinha aí essa semana, então a gente achou muito bacana trazer o Caio aqui para contar para a gente. Caio, seja muito bem-vindo, e parabéns pelo negócio. Acho que é um grande movimento, é criado assim um ecossistema muito bacana. Conta aí para a gente, para quem está aqui no Meeting, os bastidores e para onde que isso vai caminhar em 2024, meu amigo. Legal. Prazer, pessoal. Sou o Caio, como o Fred falou, da Cobra Fix. Realmente aconteceu uma aquisição e uma fusão com um grande grupo focado em captação de alunos, né? A Somos Young, ela vem dessa área de gerar
vendas, né, captações para dentro das instituições, e a Cobrafix com o seu portfólio financeiro de cobrança. Então, nossa ideia era juntar os dois serviços para criar algo maior, e surgiu no meio do caminho ser um banco para a educação, o primeiro banco educacional. Então, dentro agora do nosso portfólio, além do serviço que a gente vai trazer, como captação de aluno, retenção de aluno, cobrança, inadimplência, receita garantida, capital de giro, a gente vem também agora com o modelo banco mesmo para tentar levar cada vez mais condições, aí, mais facilidades para os nossos parceiros, né? Então tem coisinhas que saiu essa semana na mídia, que vai ficar provavelmente escondido agora também, as maiores para janeiro, para começar o ano de 2024 mais quente ainda. E estamos aí para a gente conversar com o pessoal, mostrar o que vem de novo, aonde a gente vai poder entrar, onde a gente vai poder ajudar. Nosso foco é vendas, crédito, cobrança e relacionamento. Então a gente fica sempre à disposição de todos vocês aí. Que beleza. E aí, em janeiro, quando essas notícias aí começarem a sair, a gente faz uma edição especial aqui para a gente contar para o pessoal do que se trata, né? Acho que é um grupo assim, que está super acostumado a estar aqui com a gente e é super bacana a gente trazer isso. E, de novo, acho que é muito conectado com o propósito aqui, né? O que a gente se propôs a contar aqui nessa edição, né, Caio? Isso. Então, acho que vem coisas novas e eu acho que 2024 vai ser um grande ano, no meu ponto de vista, para a educação. Vai ser um ano de mudança. Boa. Caio, obrigado, viu? Diga, meu querido. Se você permite, eu queria, assim, em nome da Roper, né, fazer assim, dar um abraço pro Caio, né? Porque o Caio, pra gente, era um guri, né? Fazia projeto, trabalhava feito louco e tal. E a gente, quando vê, ele cresceu, virou homem, assim, uma expansão. É verdade. E nunca perdeu a dimensão de pessoa. Então, eu queria dar um abraço na boa do Caio, assim, e abraçar a empresa toda. Pude conhecer o pai do Caio no FENESP lá, né? E contei para o pai dele a impressão que eu que tenho idade de ser pai do Caio também, comentei com o pai dele a alegria que a gente tem na Roper de ver uma pessoa assim, que ele criou e que tocou a empresa, que expandiu e tem essa confiança muito grande. Então, em nome de todos os sócios da Roper, em nome dos consultores da Roper, eu queria abraçar o Caio e a família. Né? Obrigado, Dani. Toda a família por esse reconhecimento de mérito, tudo que vocês, enquanto família, construíram com essa empresa maravilhosa e agora com esse passo fantástico. Então, fica o abraço da Roper. Obrigado e vamos estar junto também com a Roper no ano que vem, tá? Boa, família Raia. Esse abraço vai ser dado de perto. Coisa boa. Maravilha. Obrigado. Bom, e agora olhando... Obrigado, Caio. Um abração, sucesso. Abraço. E agora olhando para o ano de 2024, né? Então, Paulo, tudo com você. Conte pra gente, eu adoro essa palavra, eu sempre gosto de falar, né? Que eu aprendi essa palavra com você, nunca tinha ouvido. Perspectivas, e a gente, todo ano, né? O Paulo tenta assim, mas vamos ter um outro título. Não, Paulo, eu gosto, perspectivas, é bacana, vamos trazer isso aqui, porque é isso, né? Esse olhar assim para o futuro, e é isso que a gente se propõe a fazer agora. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela presença, né? Pelo 4º ano consecutivo, a gente está muito feliz de poder fechar a 5ª temporada online do Meeting com você aí, com os dados e tudo aquilo que vai ser trazido. Para quem está chegando aí, a apresentação do Paulo, para quem está inscrito no webinar, vai ser enviada, tá? Vocês vão ter acesso às informações. Paulo, tudo com você, meu amigo. Legal. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Parabéns para o Caio aí, em relação a essa nova conquista. E eu acho que nesse momento que a gente para em finalzinho de ano, para poder falar do que foi o ano atual e do que pode ser, pensando nas perspectivas, né, Fred? Acho que a gente vai começar a trazer um pouco essa conversa, essa narrativa. Para isso, eu gosto muito de trazer algumas informações, até porque tem uma particularidade dessas informações. A gente gosta muito de trabalhar com o que a gente chama de eventos portadores de futuro, quando se fala de perspectiva, e muitos acontecimentos do ano, ou da série histórica de determinado fenômeno, tem relação com toda essa questão de perspectiva. Então, eu vou trazer aqui, vou compartilhar com vocês, me digam aí se vocês estão observando a minha tela. Estão observando? Está entrando para mim. Agora. Isso, entrou. Tem um destacatexto funcionando aí bonitinho? Tudo certo. Legal. Eu não estou vendo vocês, mas qualquer coisa me interrompam. A ideia é que a gente traga aqui nos 50 minutos, mais ou menos, toda essa construção do que é que a gente está encontrando como uma leitura de 2024, 2025, a partir também, e não dá para desconsiderar, né?
tudo que a gente tem de realizado no setor. Então, para eu construir essa fala, eu preciso trazer para vocês também um referencial de como que é essa questão do setor. Então, nada mais do que a gente pensar um 23, né? Como ainda, no 23 não acabou ainda, mas o 24 também não começou agora. Mas, efetivamente, se a gente fosse pensar um pouco mais criteriosamente, o 24 começou bem antes de acabar o 23. Tem muitas ações, uma instituição, que um player tem que fazer para agir com muita antecedência e se preparar para o mercado. Então, tem referências quando a gente traz do setor, do cenário aqui, e aí eu preciso de algumas referências no sentido até de consistência de dados e tudo, que nos dizem, que nos apresentam como que o setor caminha, qual que é o tom, né? Qual que é a condição do setor. E aí eu preciso trazer, então, essa construção para vocês. Esse material, obviamente, ele tem essa função de ajudar mais numa narrativa, numa conversa com vocês aqui, mas é natural. Eu preciso encontrar duas referências quando a gente fala de graduação no Brasil e entender o que é o provável ou potencial futuro. E essas que são as nossas perspectivas. Primeiro, entender que momento nós estamos. Então, ó, hoje, falando hoje ainda com um certo olhar de 22, né, censo, que é muito comum a gente usar, mas percebendo muito o mercado, porque a gente faz de maneira muito constante uma atuação em diversas regiões do Brasil com diagnóstico mercadológico, quando uma IES quer entender a sua realidade, quer entender de que maneira está configurado o seu mercado. Então, você tem sim uma leitura a partir de informações secundárias, mas tem muita pesquisa primária que acontece. Então, tem muitas percepções que eu vou estar trazendo, construindo com vocês aqui, que ela vem derivada dessa interação com mantenedores, ela vem derivada da interação com um time comercial, acadêmico, financeiro, que a gente acaba interagindo nas diversas regiões do Brasil, quando da realização desses diagnósticos. Então, tem uma coisa que é muito viva, que é o dia a dia desse processo, tá? Então, dentro dessa leitura, eu acho que é indiscutível perceber que algumas coisas não funcionam ou estão muito distintas do que a gente tinha anteriormente. Ou seja, pensa no nosso calouro, quando a gente está olhando o calouro. E aí a gente tem que entender dois pontos ainda. Eu estou olhando aqui calouros quando eu digo por processo seletivo. Eu não estou falando daquela estratégia ainda de que eu estou trazendo o aluno já do terceiro semestre ou já tem uma boa parte do curso caminhado. Esse ingressante, ele é válido, tá? Ele é muito comum no mercado agora, depois de 2015, tem estratégias para isso, mas eu preciso olhar uma questão mais voltada a comportamento de marca, comportamento de desejo também, que faz parte de olhar ingressante processo seletivo. Então, olha, quando eu faço isso, ou quando a gente realiza isso e observa que, caracteristicamente, a modalidade IAD, que já não dá mais para considerar só um tipo de oferta, ela é responsável por 73%, praticamente, de quem entra na graduação superior, isso tem um peso quando a gente pensa em produto, e em quem está consumindo esses produtos, tá? E aí a gente vai depois fazer uma referência de como que isso se consolida quando eu estou olhando matrículas, que é o número mais maduro, né? Então, olha só, praticamente 56%, de acordo com o censo 2022, de quem está matriculado na graduação, ele está na modalidade EAD com algum produto da EAD. Então, o nível, ou entender a relevância que eu tenho, essa modalidade, é importante, para a gente entender que o cenário mudou. E olha, mudou de que maneira? Dá uma olhada só nesse gráfico aqui, gente. Vou pegar a matrícula da educação superior, pensando desde 2016. Olha meu referente, olha onde estava a EAD aqui, ó. Olha onde estava aqui o meu presencial. Olha o 2015 com restrições de FIES e crise econômica. Olha o que nós temos de 2022, que é exatamente aquele número que eu trouxe antes. Com isso daqui, além da gente perceber essa estrutura de que algo mudou, esse mudou, aqui é o nosso produto, mudou o nosso público, mudou o produto precisou entrar naquele ciclo, de novo, ciclo de vida do produto. Eu preciso entender se eu, na minha instituição, realizei de novo a tarefa de entender se o meu curso entrou em declínio ou não, depois de toda essa trajetória. Se eu estou no mercado desde 2006, eu preciso entender isso. Por quê? Se eu não conseguir perceber essa mudança, vai ser difícil eu encontrar uma referência estratégica para 24, 25, 26. Então, isso aqui é um fato portador de futuro para a gente. A EAD, ela vem e muda essa estrutura. E muitas vezes a gente viu ali, durante uma pandemia que impactou o mundo, né, de que maneira a gente podia perceber o impacto, e essa era a grande preocupação, na educação superior. E olha só, esse é o volume que eu tenho de matrícula de atendimento, público, privado, tá? Presencial e EAD. Nós não paramos aqui, ó, 2020 não parou aqui. 21, pandemia, 22, pandemia, a gente continuou. Crescendo pouco, crescendo pouquíssimo, mas estacionou. Mas não houve a queda
que muitos achavam que ia haver. Por que não houve? Em virtude dessa força de arrasto que a gente teve no EAD. Então, a gente tem, dentro dessa estrutura, um referencial importante para olhar em 22, quando a gente pensa nesse novo momento, que é um pós-pandemia, até certo ponto, que é olhar isso aqui, ó. Ingressante na rede privada. Queda, queda, queda. Olha. Isso é o presencial que está caindo. Presencial. O presencial deu um suspiro, deu uma aliviada. Isso é significativo o quanto, Paulo? Depende, tá? A gente sabe que o número do ingressante vai impactar depois na matrícula, mas é um número menor. Ele tem um impacto, muitas vezes, de 30%, 40% sobre a matrícula. Mas isso já é uma sinalização diferenciada, tá? Então, a gente encontrou, pela primeira vez no censo 22, para ingressantes, tá, do presencial, um suspiro. Um suspiro, não é uma melhoria, mas eu continuo entendendo a necessidade e a relevância de percebermos como que a EAD se comporta com duas casas aqui, olha, crescendo sempre. Então, esse aqui é o cenário que eu tenho de ingressantes. Quando a gente pensa nesse desenho, é importante a gente observar uma condição. Quando a gente ouve o aluno e pergunta para o aluno sobre o desejo do presencial e do EAD, o desejo do presencial não esvaeceu, não diminuiu, muito pelo contrário, ele existe ainda, só que não com intensidade quando eu comparo com a da EAD, por diversas características, a gente vai trazer depois, mas por diversas características, tá? E aqui, de novo, olha, insinuando, já tentando trazer, tangibilizar essa mudança, de alguma maneira, a minha queda, e aí é óbvio, é uma ação do ingressante sobre o número de matrículas, ela já é menor quando eu comparo com os dois ciclos do presencial, em 20 e 21, quando eu falo matrícula. Então, tem coisas novas para 24? Eu tenho coisas novas para 24, sim. Provavelmente uma delas é uma certa, continuar talvez eu chegue próximo do zero aqui, entendeu? Do crescimento. É significativo ainda? Olha, é uma sinalização. A gente entrou no ponto crítico de estabelecimento, de retomada. Tem relação também com a questão econômica do Brasil. Então, se a gente tiver realmente, de uma certa forma, uma economia mais aquecida, isso deve favorecer um pouco mais. Só tem que lembrar de uma coisa particular. Quando a gente fala de presencial, tá? Matrículas presenciais aqui, esse presencial já não é mais presencial, como a gente imaginava há 5 dias, como ele era em 2006. Ele já é de 3 dias, praticamente. Então, isso de novo nos chama a atenção que eu não posso ficar olhando para essa dicotomia presencial e EAD. Eu tenho uma necessidade de entender esse contexto nas diversas regiões do Brasil de maneira distinta. E olha só, até para a gente perceber a força local de um EAD, por exemplo. A gente separa aqui todas as UFs, tá? Com dados de 2022, e a gente queria entender o seguinte, qual que era a representatividade da EAD e a concentração depois da EAD no cenário do Brasil, ou seja, se eu olhar a concentração, é óbvio, São Paulo, olha, onde tem mais atendimento pela modalidade EAD. Então, tudo bem, a gente sabe que é um dos maiores mercados. Mas é interessante olhar isso aqui, ó, onde é que a EAD, em matrículas, já ultrapassou 50%? Isso aqui, ó, em 24 estados. São Paulo, que é o maior, eu estou a 49,1, tá? Os outros estados, praticamente, estão aqui, palho a palho, ó, 48. O que significa isso? Significa ainda que estamos sendo um pouco incoerentes nessa análise quando eu não coloco aqui uma restrição de medicina, vamos pegar lá, direito, psicologia, odontologia, porque aqui eu estou comparando todo mundo com todo mundo. Se eu comparar só o portfólio adequado da EAD, esse número aqui, ó, ou seja, matrículas, pensando as duas modalidades, já ultrapassou mais de 50% o EAD em todas as UFs do Brasil. Então, entender que eu preciso ter uma estratégia, preciso olhar essa estratégia para entender que produto que eu tenho que ter agora em mãos é importante para a gente hoje pensar um 24, 25 e 26. Por quê? Porque, olha só, desde 25, o nosso ticket médio, ele vem em queda do presencial, e sempre a gente encontrava um desenho que era esse daqui, olha, 750 é a nossa pesquisa roupa que a gente realiza todo ano, é a mediana, ou seja, R$750 é até o teto de 50% dos cursos ofertados no presencial. Existe, obviamente, mais 50% acima desse valor, mas seja, o valor de referência é R$750. O da EAD é 233, mas olha só, a EAD sempre esteve em queda, nunca deixou de ter essa oscilação para a menor. O nosso presencial, ele mostra isso, ele apresenta isso num pós-FIES, numa crise econômica. E aí é interessante olhar duas coisas.
Se eu olho esse segmento, e aí eu tenho que entender que existe um grande motor nesse mercado. De novo, olha os eventos que a gente está trazendo. Existe sim um mercado que ele tem uma força, ou seja, um motor nesse mercado, que são os grandes grupos consolidadores. Quando eu pego esses grandes grupos consolidadores, que praticamente são 10 a 11 hoje, mais ou menos, e eu olho o comportamento de ticket ou a oferta deles hoje no cenário Brasil, eu vou encontrar isso aqui, ó, para o presencial. Ao invés de 750, tá, que é todo mundo junto, eu vou encontrar praticamente o valor de referência desses grupos, quando estão atuando em diversos mercados, praticamente cenário Brasil, R$570. Quando eu olho a IES local, nós que estamos, de repente, num mercado mais interiorizado, eu tenho isso aqui, olha, a 895. Então, existe, sim, algum nível de diferenciação para uma marca local. A gente já tinha visto e avaliado muitas vezes isso no próprio EAD. Então, tem oportunidade. Até esse é um dos casos, um dos motivos para quando há uma aquisição, você não faz a troca da marca de uma maneira imediata ou não respeita um tempo de latência ali, de aproveitar essa questão do mercado. Então, eu preciso entender essa dinâmica, e principalmente porque essa dinâmica ficou diferente esse ano aqui. Esses grupos consolidadores que a gente está trazendo aqui, quando eu olho EAD, é exatamente o grupo que mais detém sobre esse share, detém parte desse share. E é importante lembrarmos de outra coisa. O mercado ele está muito diferenciado, diversificado, não no sentido de estar ruim ou pior. Eu acho que o mercado ele se transforma. E a gente encontra em um mercado hoje educacional, estou falando mais de ensino superior, de uma tal forma que o nível de complexidade dele é maior. Se você te olhar e observar, ó, esses dois efeitos aqui de queda vão impactar no tamanho do faturamento do setor, vão impactar no quanto dessas listadas estão na bolsa, o quanto que elas têm que ser agressivas para mostrar números, para também encontrar um nível de competitividade local. Então, a gente encontra algumas respostas. Isso aqui é uma resposta, olha só. Até antes de 22 começou a aparecer um pouquinho uma oferta diferente. E isso em virtude da pandemia, é óbvio, né? Que eram as ofertas de cursos quando eu tinha aula síncrona, ou seja, aula ao vivo. Hoje é muito comum, durante a nossa pesquisa da Hope, ele ficou muito mais evidente em 2023, e quando a gente está fazendo uma abordagem para uma instituição de ensino sobre os produtos que ela tem, ou seja, a gente faz cliente oculto, liga, acessa a página, vê todos os produtos, praticamente 94% da graduação do presencial Brasil. E quando a gente faz isso, a gente deparou com um tipo de oferta com quase 20% de algumas das IES no cenário nacional. Ela tinha, sim, uma oferta que era o EAD, no pacotão geral, isso aqui é tudo EAD, tá? Então, ó, o R$234, 50% fica entre 49 e o 239, os outros 50% é acima de 233 até 580, mas não fazia mais sentido nós olharmos só isso daqui, ó. Tinha um fato portador de futuro, um fato acontecendo, que era esse daqui, ó. Eu tenho uma oferta de uma aula, tá, ao vivo, aula síncrona, onde custa mais, 419, comparada com aquela aula que eu falo, que se chama de semipresencial, ou híbrido, que seja, que é de R$890, tá? Do que é muito mais, obviamente, melhor essa oferta, quando eu penso em ticket médio, do que o meu EAD online 100%, de 199. Ou que seja, se a gente quiser olhar os EADs mais baratos do Brasil, mesmo, eles vão de eles vão de R$49 a R$150. Esse é o estritamente online, esse daqui, ó. Esse é o EAD online. Então, dentro dessa dinâmica, quando a gente começou a perceber o 23, a gente de novo cai num referencial, que é o referencial de produto. Que diferença tem esse produto, desse produto, desse produto e desse outro produto quando eu estou falando no presencial aqui, ó. Eu preciso entender isso. Se eu não conseguir entender isso, eu não vou conseguir ser em 24 competitivo. Por quê? Porque toda essa referência do que eu estou a ofertar, do que eu venho a ofertar, de alguma maneira está impactada por isso aqui, olha. Tá? Querendo ou não, hoje, quando nós vamos olhar um mercado de graduação, seja no Nordeste, seja no Sul, seja no Centro-Oeste, eu preciso entender o seguinte: o quanto que eu tenho de graduação, tanto presencial quanto que EAD, dentro dessa dicotomia, que ela é um pouco míope ainda, eu preciso entender se tem oferta de semipresencial, que normalmente ela sai daqui, ó. Esse que está em azulzinho são todos os cursos que eu tenho ofertados na modalidade EAD, e o que está em azul aqui é o percentual de cursos no Brasil, ou seja, 30% praticamente de arquitetura é no EAD, tá? Se eu pegar aqui, olha, vamos pegar educação física, Paulo, 84. só me ajuda aqui.
A faixa azul é o percentual de cursos ou pessoal de inscritos, de calouros? De ingressantes, calouros. Ingressantes. Tá? É calouros, tá? Calouros. Pessoal de ingressantes. Isso, calouros, são calouros, tá? Então, eu tenho, olha, 84% dos calouros do curso de Educação Física, eles vêm para fazer em EAD, tá? Eu tenho 53% dos calouros em 22 de Educação Física, de Fisioterapia, fazendo na modalidade EAD. Então, isso já mostra o nível de complexidade, tanto que eu encontro no meu mercado local, e também, de novo, eu tenho uma possibilidade de ofertar de maneira diferente o produto. Tá? Então, eu tenho um público, que eu preciso olhar esse público, que é o meu prospect, que ele vai me dizer alguma coisa, se eu estou no caminho certo ou errado. Hoje, na hora que a gente está fazendo uma avaliação mercadológica, a primeira coisa que a gente faz é pesquisa quantitativa e qualitativa com o nosso alunado. Depois a gente faz, inclusive, no mercado para ver a questão da marca. Mas eu preciso ouvir o aluno, porque ele está dizendo para a gente como que a gente pode errar menos nessa oferta de produto. E isso daqui, olha, é um cenário desse desenho. Se eu pegar aqui somente os cursos maiores, cursos presenciais, os 10 maiores, e olhar desde 2013, e aqui já era de esperar também, né, pessoal? Porque, olha só, a crise econômica 2015 aqui, já era notório que a gente saberia, que teria que aguardar um pouco mais, apareceria aqui, o crescimento da área de saúde. Então, olha o que acontece. Vamos pegar só o exemplo da Odonto. 20ª posição em 2013. Olha onde o Odonto ocupa agora em 2022. 6ª posição, tá? Então, olha a enfermagem aqui, ó. 2013. E presencial, tá? Então, existe uma demanda, a medicina, 4ª posição, tá? A fisioterapia, ó, sai da 12ª para a 7ª posição. Então, tem um ciclo. Os cursos possuem ciclos, tá? Quando eu tenho recessão econômica, as engenharias normalmente caem e a saúde entra em evidência. Então, eu tenho que me preparar para 24, 25, 26, se eu estou falando do restabelecimento econômico, que eu posso ter uma oferta diferente. É muito bom, é muito, realmente, tranquilo você, às vezes, encontrar uma instituição que cresceu muito no portfólio da saúde durante esses anos aí, principalmente depois de 2016, só que, às vezes, você encontra um ofertante que não tem nada de outras áreas, só saúde. Pode estar em risco quando eu penso no futuro. Eu preciso encontrar outras áreas, porque elas vão entrar em ciclo também de crescimento depois. E se a gente vai olhar esse mesmo ciclo quando eu olho o EAD, tá? Eu vou encontrar algumas surpresas, porque, olha só, e aí a gente vai encontrar mais surpresas depois do censo 22, né? Mas primeiro vamos falar dessa daqui. Vamos pegar só o caso da enfermagem aqui, ó. Quando eu pego a enfermagem, em 23, ela é a 47ª posição. Ela chega em 22 na 6ª posição, a enfermagem, o curso de enfermagem. Tá? Isso com um ticket de R$399, não, um valor de oferta de 399. Esse curso é um curso sempre presencial. Com aula síncrona? Também. É com visita ao polo? Sim, com várias vezes. Então, eu tenho aqui players, eu tenho grandes consolidadores, ou não, fazendo a oferta diferenciada de novos produtos. Eu preciso entender essa sinergia. E o importante, o curso cresceu, a área de saúde cresceu no presencial, até 2022, 21 deu uma paradinha, começou a crescer no EAD, e no 22 aí ele começa a mostrar crescimento nas duas áreas, tá? Isso para a gente é interessante, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente fala dessa força, desses grupos consolidadores que mexem e que inevitavelmente são motores no mercado, eu tenho que entender se na hora que eu estou filtrando ou olhando essa estratégia de trabalhar, atender com produtos na modalidade EAD, quem é que pode fazer ações que impactem esse setor. Então, aqui estão, ó, as 20 maiores IES, eu não estou falando dos 20 maiores grupos, tá? São IES. Se a gente vai transformar essas IES, top 20 aqui, e olhar quem não é de grupo consolidador, eu vou encontrar aqui, ó. Essa não é. Tá? Eu vou encontrar aqui, ó. Onde faz? Não é. PacBest não é. Eu tenho 4 só. Todas as outras 16 são de grupos consolidadores, tá? Entre os 10 maiores grupos consolidadores do Brasil. Então, essas 20 instituições, juntas, elas representam 72% do mercado. Então, eu tenho dentro dessa dinâmica do mercado graduação no Brasil, diversas estratégias, com diversos portes, com diversos players. É como se tivesse diversos mercados. É óbvio que quando eu pego aqui, vou olhar o top 7 aqui, olha. Top 7 tem uma regra de mercado, tem um jogo de negócio. Aqui, olha, ó, estou falando de 105 mil até 600 matrículas. É diferente de olhar esse grupo que está aparecendo aqui, ó, de 30 a 35, ou então de 45. Então, a gente tem algumas segmentações. E isso, quando a gente está fazendo um referencial
para entender o 24 ou 25 ali, eu preciso questionar, eu preciso fazer essa referência aqui, tá? Se em 2023 esse mix que aparecia, isso é um mix, será? Entre o que se chama de virtual no presencial e os 70% de virtual dentro da EAD, tá? Essa dicotomia que a gente percebe que é mais via MEC, quando eu vou olhar mercado, ele já se mostrou de maneira muito particular, diferente, tá? Eu preciso me questionar se eu, quando faço esse movimento, eu estou conseguindo fazer isso aqui, ó. E isso foi um grande problema da maioria das IES que fizeram ou que se usaram da estratégia, até certo ponto, preço, achar que preço é estratégia, para fazer a promoção, toda a questão da estratégia da oferta. O mercado, a partir de 2017, ele entrou muito nessa pegada de fazer a oferta, e aí isso às vezes tem aderência mais com o posicionamento de escala, às vezes não tanto quando eu tenho aqui ao meio da pirâmide, e isso pode deixar muitas marcas de maneira vulneráveis ao mercado, porque o aluno para de reconhecer os atributos de qualidade da marca, ela fica conhecida pelo desconto. Se o teu aluno vem por desconto hoje, se esse é o valor que ele encontra na tua marca, não está nada errado, está tudo bem. Um modelo de negócio. Só tem um detalhe. Se você tinha pautado seu modelo de negócio algo mais voltado para uma ponta de pirâmide aqui de posicionamento premium, então você comprou um problema. Você adquiriu um problema durante esse processo aí, tá? E isso é muito comum quando a gente está encontrando mercados hoje, sejam eles mais locais ou não, tá? Essa dificuldade da marca se reposicionar. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu não estou trazendo o número aberto para vocês vão encontrar isso na análise setorial, que a gente está lançando essa semana que vem. E aí, olha só, os consolidadores, na verdade, são 9 grupos que a gente tem hoje, tá? Eles representam da receita 37% e da matrícula total, 58%, tá? E é claro que quando eu olho essa estrutura e olho que eles têm uma grande representatividade dentro do EAD, o ticket médio desses grupos caiu. Então, o faturamento também caiu do setor, o tamanho desse mercado. Então, isso, de alguma maneira, nos deixa um cenário mais competitivo. Do ponto de vista de entendermos como que é essa oferta, tá? E aí a gente tem que entender também, de novo, que o nosso setor privado, ele é responsável por praticamente 75%, 78% das matrículas no Brasil. Eu preciso avaliar um pouco mais numa condição de perceber o movimento das políticas públicas, se tem ou não tem alguma coisa que pode impactar o mercado. Ou seja, vamos traduzindo aqui. Tem FIES novo? Será que tem? Ó, o FIES foi um evento que, quando a gente viu aqui, ó, em 2014, aquela ação da restrição do FIES, para nós ali foi um evento portador de futuro, dizendo o seguinte: esse número vai cair e a gente vai ter que abrir mão dessa estratégia. Vamos ter que voltar a ser competitivos. Vamos ter que fazer o trabalho de casa do marketing comercial. Isso era a nossa prospectiva lá em 2014. Tá? Hoje, olha só, hoje, 22, a gente tem isso muito consolidado. Eu não tenho uma IES hoje de sucesso, tá? Com captação adequada, se ela não tem um time azeitado de comercial e marketing. Se ela não tem isso azeitado, dificilmente ela vai estar bem no mercado. Ela pode estar sobrevivendo por aparelhos. Tá? Então, dentro dessa prerrogativa, se a gente vai pensar numa política pública, ela é necessária, tá? E inevitavelmente. Só que no momento nosso atual, pensando 24, 25 e 26, a gente não encontra nenhum movimento, nenhuma estrutura que possa nos dizer que a gente vai encontrar uma política que vai mexer nos grandes números do setor, que vai impactar como impactou em 14. Paulo, não temos essa percepção. Oi. Olha, tudo que a gente tem escutado e trabalhado a respeito do FIES é que o FIES 2024 poderia ir a até 100 mil contratos. Máximo, né? E isso, perto de um intake de 3 milhões a quase 4 milhões, é praticamente nada. Praticamente nada, exatamente. Talvez, Vianney, exatamente por essa dificuldade, esse momento, e uma cobrança de uma política dessa, é que a gente encontra, depois do censo, uma certa narrativa de regulação para a EAD. E aí, talvez não seja o único fator, mas a gente encontra, e isso todo mundo deve ter percebido depois que o censo foi lançado, com essa estrutura de que a gente tem que avaliar a qualidade. E aí o Vianney já fez diversas ações, todos já devem ter visto aí, mostrando, questionando todo esse processo, no sentido de que a gente tem aproveitamento, sim, nas duas, mas de que, de alguma maneira, sim, esse mercado ele tem que ter um nível de acompanhamento, mas não é nessa narrativa que a gente vai conseguir resolver ou vamos ampliar as taxas de cobertura, que não são tão altas assim do Brasil, e atender o Plano Nacional de Educação.
não é com essa narrativa, não é com essa estratégia, tá? E aí a gente até recortou, vamos pensar lá nessa última portaria que teve ali, se a gente tivesse uma restrição para o EAD, eu até falei com o Vianney, vou recortar um desenho aqui, para a gente trazer algumas provocações. Então, olha só, se a gente pegasse todos os cursos que saíram como sendo uma referência, para a gente ter aí algumas... Cursos que sairiam, né? A gente falar cursos que saíram, cursos que sairiam, né? E nós estamos de maneira muito aguerrida, articulando com a sociedade e articulando com o Congresso Nacional e fazendo chegar os recados ao Ministério da Educação de que não foi agora que a educação à distância superou a educação privada. Em 2019, antes da pandemia, o Paulo foi a primeira pessoa no Brasil a registrar isso, o ensino privado já teve o maior número de calouros na EAD, foi 50,6% antes da pandemia. Não tem uma novidade o censo 2022 no sentido, no geral. Muita gente fala assim, mas agora a EAD passou ao presencial. Não, a EAD passou ao presencial em 2019, porque quando o calouro passa, naturalmente, ele vai modificar o padrão do estoque de matrículas. Então, esse fenômeno que deu essa grita agora, ele aconteceu em 2019, o MEC não prestou atenção, ou viu e não se manifestou como agora, e tudo que nós temos nos manifestado pela Roper é que o nosso presidente, o Adriano Coelho, ele fez a análise dos dados do ENAD, mostrou na matemática, com dados apenas do INEP, que as colocações que o ministro vem fazendo, elas não têm conexão com a realidade. Eu vou falar isso na hora dos meus comentários, só para quem já está aqui agora, saiu ontem na Folha de São Paulo, está aqui na minha mão aqui, deixa eu ver se dá foco aqui, não vai dar foco aqui, tá? Saiu ontem na Folha de São Paulo aqui, um artigo do Luiz Cláudio Costa, que foi presidente do INEP, é reitor do IESB Brasília, é membro do Grupo Internacional do PISA, foi meu convidado no webinar há 3 semanas atrás, e ele escreveu aqui na página Tendências e Debates da Folha, aqui, um artigo chamado Números à Distância, dizendo o quê? Que não basta o MEC olhar os números, o MEC tem que olhar todas as dimensões, tá? E ele alerta que a manifestação do MEC está um pouco exacerbada, tá? Porque não está analisando todas as dimensões do fenômeno de um país que optou por educação mediada por tecnologia e cuja qualidade de entrega está equiparada, batidinha ali com o presencial. Mas isso é para os comentários. O Paulo agora pode dar uma respiradinha e ele vai seguindo o embalo dele aí. Beleza, então olha só, nessa provocação, nesse exercício aí, vamos mexer com os números, vamos dar uma olhada então. Esse aqui praticamente era o desenho, então olha, é óbvio que quando a gente pega as licenciaturas e vai dar uma olhada, licenciaturas, aqui ó, só ingressantes, tá, 22, total de ingressantes, estou falando de 501 mil matrículas durante o ano, ou seja, calouros, né, na EAD de licenciaturas. Eu peguei só licenciaturas, que é um exemplo aqui, tá? Mas teria enfermagem, para dar uma olhada, mas o maior é, obviamente, licenciatura. Quando a gente vai olhar esses números, vai falar assim, quem é que possui maiores números? São os consolidadores ou não? Tá aqui, ó, 397 é o número de consolidador. 103 mil é o número de outras IES ou outros players ofertantes. Mas tinha uma particularidade, que aí se eu for olhar, esses percentuais estão aqui, né, olha, quem são eles ou não, mas só para ter uma ideia. A gente queria saber o seguinte, que a condição era, se por um acaso houvesse uma restrição nesse sentido, ela seria mais para quem não tem autonomia, ou seja, impactaria as faculdades. Então eu separei, a gente tirou desse desenho aí, essa condição aqui, ó, tá? Tiramos isso aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar só as licenciaturas, a gente pegou as licenciaturas e fomos fazer um recorte entre faculdades, universidades, total e centro universitário. Olha só, esse daqui é o montante que eu tenho para faculdades, tá, no EAD, ou seja, esse daqui, licenciaturas, 23 mil ingressantes aqui, o calouros, em 22, entraram na EAD pelo total geral que eu tenho de graduado. Ou seja, se eu fosse pensar em todos que entraram, durante o ano, eu estou falando de 4,3%. 4,3%. Se a restrição ela fosse acontecer de uma maneira ou outra, tentando fazer uma avaliação aí, ela vai mexeria aqui, ó. Tá? Aqui eu não separei de grupo consolidadora, não, eu só separei quem não tem autonomia. Quem não teria autonomia. Teria aqui. Essa seria uma barragem, uma maneira de segurar. Tá? Então, quando a gente começa a perceber, aí eu acho que é interessante a gente trazer esse desenho, porque quando a gente começa a ver isso aqui, olha, traz esse discurso. Quando a gente trabalha com uma questão de cenários prospectivos, a gente falando de novo lá dos nossos eventos portadores de futuro, isso tem um significado, isso tem um recado.
Quando a gente vai olhar esse recado, ele pode estar embasado num governo quando a gente vai ter de maior, obviamente, já esperado também, regulação. Então, eu preciso estar melhor na operação para não estar vulnerável a uma condição dessa. Então, a gente precisa, na hora que vai entender esse referencial, de saber até que ponto eu estou melhor ou não para dar essa resposta em 23, 24 e 25 ali, eu preciso saber disso aqui, ó. Pelo menos essa é a minha tarefa de casa, a nossa tarefa de casa. Eu preciso que o gestor ou a instituição, ela tenha com muita clareza como que é o mercado que ela atua. Ele mudou quanto em 10 anos, em 5 anos? Ele passou como pela pandemia? Que produto que eu oferto hoje, tá? Que ciclo de vida esse meu produto está? É um produto novo, que ele tem aula síncrona, tá? Ele está ainda na introdução do processo do mercado, ou ele está na maturidade, ou ele já entrou em declínio. Ou o meu produto entrou em declínio e eu não percebi ainda, o meu aluno está gritando lá, falando, e eu não percebi ainda. Então, dentro dessa estrutura, encontrar essa análise mercadológica e perceber se o seu posicionamento de marca estratégico ainda, da sua instituição, está atendendo o público que você precisa, e se ele ainda é realmente, tem o reconhecimento do público, porque posicionamento estratégico, quem nos dá, quem nos referencia mesmo, é o aluno. Ele vai falar o quanto que nós temos de atributos de qualidade ou de conveniência. Então, eu preciso ouvir esse aluno. Então, para entender esse processo, eu preciso entender a fala desse aluno. Se eu não conseguir interagir com esse aluno, ter um nível de comunicação adequada, eu não consigo nem perceber essa mudança de realidade. E aí é óbvio que vem dentro dessa construção, o que é muitas vezes muito comum acontecer, é que eu preciso reconstruir a minha cadeia de valores. Tá? Eu preciso reconstruir toda uma experiência para o meu alunado. Então, eu preciso, às vezes, entender que nesse segmento todo hoje, e aí até trago alguma referência que eu acho que é importante quando a gente fala da experiência do aluno e tudo, e aí a gente tem hoje, de uma maneira geral, pensando em estratégias adaptativas aqui, o José Salib e o Sandro aqui, eles lançam, mais que recentemente aqui, toda uma referência a como trabalhar a estratégia onde o cliente está no centro. Tá? É o que a gente está falando sempre, o cliente está no centro. Ele vai dar o tom de quanto processo. E é óbvio, eu vou ter que ter um processo de agilidade que o mercado está buscando. Então, é como se fosse um senso de urgência para o ensino superior entender essa proposta, esse framework de trabalhar uma nova estratégia, tá? Eu tenho, muitas vezes, que fazer uma alteração na cultura da instituição. Eu preciso ter informação, eu preciso ter coerência nos dados para essa leitura. E só com isso, eu consigo fazer algum nível de mudança, tá? E ela não é mais tão estática quanto muitas vezes se percebia. Olha que, às vezes, a gente vai para uma instituição de ensino e ela está com o mesmo curso, com o mesmo desenho há uma década. O público que ela atende hoje não tem mais nada a ver com aquele público. Tá? Então, eu acho que essa provocação, para a gente entender o 24 e 25, tá? Aqui eu vou deixar só para vocês darem uma olhada que são aqueles pontos da estratégia, ela vai fazer ela vai construir muito esse referencial para a gente entender, então, para onde eu posso subir. Aqui, a gente vai trazer para vocês algumas referências de cenário para 24 e 25, quando eu olho o macro Brasil. Mas eu acho que a grande pergunta e legal aqui é responder isso para o meu mercado, eu, gestor, hoje, quando eu olho o meu mercado, esse cone de futuro, ou de potencial de futuros aqui, tá? De que maneira ele está sendo desenhado, tá? A gente, quando vai fazer um estudo prospectivo, a gente encontra um cenário que é projetado, um cenário que é preferível, mas um cenário que é provável. Isso é que nos interessa. E o provável, eu vou tentar adequar o que é preferível para a minha instituição, tá? Então, na hora que a gente vai olhar essas possibilidades, eu tenho que olhar aqui, ó. É o que está acontecendo agora. Então, todo esse desenho que eu trouxe para vocês aqui de 24, de 23, essa construção que a gente tentou delinear aqui do mercado, ela serve para a gente entender o quanto que isso vai ganhar força no futuro. E aí, eu estou falando do futuro do seu mercado local. Porque nessa condição de entendermos cenários prospectivos e tudo, avaliarmos esses eventos aqui, é, na verdade, praticamente isso aqui. Preciso entender de que maneira o meu mercado, ele me dá sinais de que ele está, de alguma forma, sendo, de uma certa forma, potencializado pela EAD ou não. Por mais peculiar que seja, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu fiz 3 estudos de mercado esse ano, estou acabando um hoje ainda, onde o mercado que eu estou avaliando ainda não é a grande força, o EAD. Tá? Nesse mercado em específico, ele já era, inclusive, ali, tinha uma certa demanda, onde foi percebido pelos players recentemente,
quase que num momento de pandemia. Então, isso é diferente quando a gente está olhando esses contextos de mercado. Por isso que é importante olhar o mercado local. Então, não é um cenário tão de tendência Brasil. Então, existem alguns mercados ainda onde você tem que valorizar muito que o EAD ainda ele não está no mesmo nível de impacto como está no Brasil. Então, existem manchas, comportamentos diferentes de mercado que merecem ser avaliadas, tá? E é claro, para eu falar como o Fred gostaria, que nos pediu aqui, sobre as perspectivas para 23, para 24, eu gostaria de trazer, desde quando nós fizemos esse primeiro estudo, ó, foi em 20, tá? Para vocês terem uma ideia, ó, foi em 20, que a gente tem todo um processo para metodologia para fazer esse estudo, e naquele momento, os especialistas nos trouxeram 3 cenas de um provável futuro até 25, tá? Nós já temos um cenário depois para até 30, tá? Mas olha o que era peculiar. Naquele momento, saía para a gente, ó, transformação digital e novos hábitos de consumo vão mexer com a comunicação, com a relação entre o prospect e os alunos da IES. A IES vai ter que mudar o jeito de conversar, o jeito de trabalhar essa relação, tá? Grandes grupos educacionais, eles teriam um referencial de uso de novas tecnologias, falando de revolução tecnológica, para fazer o quê? Um ganho de escala e tentando ampliar a customização. A gente já vê isso, tá? Um outro item, um terceiro, que na verdade estão correlacionados, né? A gente vai encontrar novas ofertas, isso em 20, gente, olha, novas ofertas desvinculadas do conceito de modalidade presencial e EAD. Então, a gente já vinha nesse desenho, e aí eu fiz questão de pegar hoje de um player, tá? E aí, olha só como que ele vende, como foi peculiar a venda dele. Olha, escolha seu curso de graduação presencial. Você quer um ensino presencial? Clique aqui, aí ele abre o menu. Quer um ensino à distância? Clica aqui, ele abre o menu. Dentro desse menu tem lá a aula síncrona, tá? Tem o EAD online e tem o aula presencial. Aqueles modelos. E aí depois você, olha, eu tenho um outro para você, eu tenho um flexível. O que é um flexível? 60-40. Que, na verdade, se você for olhar, é praticamente presencial. Tá? Então, eu tenho estratégia, eu tenho um jeito de tentar trazer uma inovação ou respirar uma inovação para os produtos que eu tenho hoje. Esse exercício precisa acontecer. Alguns estão fazendo isso. E nessa linha de fazer esse exercício, eles estão antenados nisso aqui, olha. Essa daqui é uma pesquisa que nós realizamos, está na 3ª onda já, ou seja, 3º ano. Sempre no final do ano, a gente olha o próximo ano, no ambiente online, numa representatividade Brasil, a gente pergunta para um grupo de respondentes, ou seja, a gente segmenta esse grupo em quatro setores, né, 4 grupos. Quem está cursando atualmente, a gente faz um conjunto de perguntas para eles. Quem pretende cursar em 24, conjunto de perguntas para esse. E também um outro, não cursa, nem pretende cursar, ou trancou o curso. Então, a gente tem essas 4 dimensões aqui do público. Nesse caso, o que me interessa trazer para vocês é o que pretende cursar. Quem pretende cursar estava falando para a gente o seguinte, olha, qual é o formato que eu quero? Eu ainda quero, eu tenho preferência, 47% desses respondentes aqui, ó, 23% de quem nós abordamos, eles dizem que querem estudar em 24. O que chamou a atenção é que a gente tem um número menor, 6%. Houve uma queda. O ano passado era 29%. Tá? Isso nos indica que provavelmente tenhamos mais dificuldade durante o processo de 24. Mas ele está falando assim, olha, eu tenho preferência para o semipresencial, de 47%, deu uma oscilada um pouquinho, olha. O EAD, eu tenho também preferência, subiu 3 pontos. O presencial manteve-se constante, 22. Lembra que eu comentei? Eu tenho preferência, sempre vou ter preferência pelo presencial. E os aulas assíncronas aqui, que são aula ao vivo, olha, teve uma flutuação. Então, quando ele está falando que formato que ele quer, esse público nessa pesquisa, ele está falando para a gente isso aqui, ó. Aí a gente pergunta para ele, em que momento você vai fazer em 24 essa compra? Qual a sua intenção? E aí a gente encontra esse desenho, ó, no segundo semestre, praticamente ficam quase igual. Isso na anterior ficou mais pesado para o segundo semestre, ele está postergando um pouco mais, na primeira onda e na segunda. Agora a gente já começa a voltar com uma tendência, olha, 55 no segundo, 45, está quase ficando empatado. Se eu pegar os percentuais de erro amostral, eu estou praticamente no empate. Então, eu tirei uma concentração dos anos anteriores do segundo semestre, trouxe para o primeiro, e ele ainda está falando que ele está sensível, sim, a uma oferta. Pode ter N fatores, não é só preço, tá? O EAD em si não é só mais preço, tem flexibilidade nesse processo, tá? Porque, olha só, ele fala isso pra gente, ó, flexibilidade, é essa palavra que ele usa. O preço, ele aparece sim, mas ele vai aparecer em 3ª posição. Então, esse desenho, quando a gente vai trazer
quando a gente estava olhando o 24 e 25, se eu fosse pensar nesse referencial agora e pudesse sintetizar em tudo isso que eu trouxe para vocês em 5 pontos aqui, tá? Seriam esses daqui. Essa retomada, tá? A gente entende que essa retomada dos cursos presenciais, entre aspas, olha lá, hein? O entre aspas aqui já significa como que ele é. Ele é novo, tá? Ele deve acontecer sim com a retomada da economia. A gente não vê ainda um movimento tão forte dessa economia acontecer em 24, provavelmente 25, tá? Tudo indica. Esperemos, tá? Existe uma regulação MEC. Por mais que a gente encontre um movimento, uma narrativa nesse sentido, de alguma forma esse impacto, a menos que venha alguma grande novidade, mas pelo que a gente está percebendo até agora, para que aconteça nesse sentido, de mexer no grande volume, não nos parece que é algo que vai ser assim tão impactante no sentido de fazer as oscilações de trancar de mais um ou outro. Ou seja, na verdade, o que quer dizer é o seguinte, o MEC pode promover as ações sim, mas eles vão precisar entender que a oferta do EAD, ela é relevante. Ele vai ter que parar para entender esse contexto, né? Então, esse cenário mercadológico, do volume que é atendido pela EAD e disponibiliza no mercado, é um ponto que ele vai acabar tendo que encontrar ali um equilíbrio, vai ter que olhar, tá? Políticas públicas. Aí a questão do FIES, por mais que eu tenha um desenho e tudo, não vamos encontrar um impacto significativo, ou seja, não dá para esperar para 24 e 25 um desenho de 2012, 2011, de hipótese alguma. Motores do mercado, a gente vai continuar sim com os consolidadores, sendo esse motor, eles vão continuar usando as mais novas tecnologias ainda, tentando fazer uma melhoria da qualidade da entrega. Todo mundo tem as suas particularidades nesse mercado. Eu tenho os pequenos e os médios e as grandes grupos, que cada um deles, ao seu nível, tem algumas particularidades de ter que dar resposta nesse mercado tão distinto, tão diferente, que é o mercado de 2023 e se insinua para 2024. E muitas vezes, a gente pode parecer meio estranho, mas às vezes, uma IES local, ela tem oportunidades que muitas vezes um grande grupo não consegue dar passos como uma instituição menor pode. Então, na verdade, a gente precisa o quê? De inteligência e de uma gestão profissional em ambos para que possa identificar esse contexto, tá? E para fechar aqui, olha, a gente tem, e não dá para negar mais isso, novos hábitos de consumo. Eu preciso entender quem são esses elementos dessa revolução tecnológica que mudaram as gerações que eu atendo na minha IES, tá? E aí, desde desses aspectos diversificados das gerações, X, Y, Z, dentro de quem faz a operação e de quem é atendido também. Ou seja, o que quer dizer com isso? A gente encontra um público cada vez mais peculiar chegando no ensino superior. Esse nativo digital que vai chegar no ensino superior, ele tem demandas muito particulares. E eu preciso entender muito sobre como fazer uma interação mais adequada, eu preciso muito entender de como que é o processo de compra desse possível meu prospect. Então, se fossem esses os referenciais de agora, para olhar para o futuro e ter que dar resposta para o meu mercado, tá? Eu pautaria essa estrutura aqui, ó. São esses os 5 pontos que a gente gostaria de trazer para vocês. Dá para me trazer um referencial que é assim, querendo ou não, os mercados evoluem. O mercado educacional brasileiro, ele evoluiu. Por mais complexo que ele seja, ele evoluiu. E a mudança chega. Chega para todos os portes de players, todos os players. E o que eu queria trazer para fechar aqui a minha fala é isso aqui, ó. Que venha 2024, porque a gente vai ter que estar preparado para ele. Fica só um merchan depois na análise setorial, vocês vão encontrar muita coisa que eu estou trazendo aqui, eu trago na análise setorial no capítulo, tá? Essa já é a nossa 15ª edição. Eu já estou participando da 12ª edição que eu escrevo o capítulo de mercado aqui, tá? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês nesse nosso bate-papo aqui, antes de começar a conversar agora com vocês. Beleza? Bacana demais, Paulo. Fiquei encantado. Pô, você liquidou a fatura, você arrasou. Não deixou nada para eu complementar. Nada disso, eu tenho certeza. Tá, o que eu posso comentar assim, né, complementando a fala do Paulo? O Paulo falou ali, aquele texto ali do Salib Neto ali, mostrando que o cliente está no foco da mudança. A mudança está na tecnologia, está na economia, está na regulação, mas nós, enquanto empresa, enquanto faculdade, universidade, que está focada nesse mercado que atender os alunos, o cliente é o foco. E o cliente mudou, a sociedade mudou. O Paulo tocou agora num aspecto fundamental. Os novos hábitos de estudo e de consumo no mundo digital. Todo ano eu faço uma conferência no Prodez. Na Roper, ano a ano eu venho observando a mudança de comportamento do usuário.
Fernando Marra, da Uniub, que está aqui com a gente, participando aqui, está sempre conosco lá, o Caio está sempre conosco lá. O que eu mostrei? Em 2018 para 2019, nós tínhamos o aluno polegar, é o aluno que trabalha diretamente com o celular, ele está deixando de levar caderno para a sala de aula, ele anota no telefone, ele fotografa o quadro, professor, dá licença, né? Tá? Fotografa o quadro, compartilha com os colegas. Então, ele usa os polegares ali e ele compartilha isso muito rapidamente. Quando o Brasil passou a ser a principal plataforma do WhatsApp no mundo, mostrou que o nosso aluno buscava a instantaneidade. Ele não busca mais o tempo da comunicação do e-mail. Ele busca o tempo imediato, o tempo do WhatsApp. Ele quer respostas imediatas. Então, esse componente está na mudança de todo o CRM, está na mudança de toda a régua de comunicação, a instantaneidade, isso mudou tudo e chegou também na sala de aula, né? Chega na sala de aula também. Depois nós tivemos, no final da pandemia, o aluno querendo que o professor tivesse uma estruturação didática melhor do que os aplicativos, porque o aplicativo ele já tem, a gamificação ele já tem, então a gente chamou esse fenômeno de WhatsApp, o aluno polegar digitava ali, depois o What's Learning, que era a instantaneidade, depois o Apps Learning. Ele quer da instituição aquilo que vai além do aplicativo, que vai além do apps. No final da pandemia, já saindo dela, nós tivemos a emergência do TikTok no Brasil com toda a força, obrigando uma reação do Instagram no mundo inteiro, obrigando uma reação do YouTube no mundo inteiro, porque o consumo passou a ser feito em vídeo. Então, a gente sai de um aluno de 10 anos atrás que lia um livro, um aluno de agora que quer ver um livro, que quer ver um vídeo. Ele quer ver uma resenha, ele quer ver um vídeo, né? E ele usa os repositórios da sociedade, TikTok, Instagram, YouTube, tal, Diabo 4, para estudar em vídeos. Então, isso mudou a estruturação da oferta. Quando o MEC reage agora, tardiamente, já em 2023, meu Deus, socorro, a educação à distância dominou o mercado, não é a educação à distância que dominou o mercado. A sociedade mudou os seus hábitos de consumo. A sociedade fez essa opção, tá? E todo mundo fala, o FIES. Em 2014, 2015, já sobrava vaga pelo FIES, tá? Naquele tempo, já sobrava vaga pelo FIES. A sociedade já percebia que não valia a pena mais ela contratar um FIES de administração por 800, 900, 1.200 reais, se ela podia comprar pela IAD por 300 reais. Né? Então, o FIES já tinha entrado em declínio antes da Dilma fechar a torneira depois que ganhou a eleição. Então, esse fenômeno de comunicação na sociedade é que é a centralidade. A centralidade é a sociedade. A centralidade são os novos hábitos. E aí você tem assim, todo mundo vai preferir a IAD? Não, não vai preferir a IAD. E o Paulo mostrou no gráfico, nós já temos uma represencialidade. A curva de queda do presencial, ela deu uma entortada. Tá? Ela deu uma entortada e ela vai entrar em recuperação. Por que ela vai entrar em recuperação? Porque a IAD não é para todos. A IAD não é para todos. É muito difícil estudar na IAD, tá? É muito difícil estudar na IAD. A IAD não é para todos, nem todo mundo aguenta aprender na IAD e nem todo mundo gosta da IAD. O presencial que foi hibridizado com os até 40%, ele acabou encontrando um outro nicho com 100% de presencialidade em IES Premium. Hoje, o presencial Premium não tem nem 20% de AD, não tem nem 10% de AD. Se eu pegar em Salvador, por exemplo, a Faculdade Baiana de Direito, que é Premium, é 100% presencial. Então, você tem um movimento que busca hoje um nicho Premium, que é uma represencialidade. A gente teve uma conferência muito bacana agora da Débora Guerra, tá? Da Trivento, mostrando como ela conseguiu criar novas instituições presenciais num crescimento explosivo, criando presencialidade que faz a diferença. Então, tem um mercado de represencialidade aí. Então, você tem hoje o presencial, 100% presencial, que seria um IES Premium nesse nicho. Você tem o presencial hibridizado, que o MEC não aceita o nome, mas é a realidade, com até 40%, com mensalidade menor. E o Paulo mostra que começa a ter uma segmentação dentro da EAD. A própria EAD, ela busca oferecer já os 3 tipos de produto, como o Paulo colocou aí, que tem uma curva de percepção de valor vinculada à presencialidade. O que o Paulo está dizendo? Quanto maior a presencialidade síncrona, ou síncrona que seria online, ou uma presencial on-campus ou on-polo,
o ticket vai subindo. Então, a sociedade começa a dar uma percepção de valor para essa carga de presencialidade, principalmente em cursos da saúde, em cursos das engenharias, tá? E isso está transformando o mercado. A gente tem ondas, né? Tivemos uma onda intensiva de EAD, foi tão intensiva que a sociedade começa a falar assim, tá, mas qual EAD que eu quero? Eu não quero essa que eu tenho que ir 2 vezes no polo, eu sou mais online. Não, eu quero aquela que eu vou 2 vezes no polo, porque eu sou mais... Eu preciso dessa tangibilidade, dessa presencialidade. Então, isso que o Paulo mostrou são os desenhos de mercado. Então, se você não conseguir o desenho de produto, você pode fazer o marketing que for, você pode fazer o comercial que for, e se o seu produto não encaixar na expectativa da sociedade, você acaba não decolando, né? A discussão política, hoje que está marcada, a gente fez um webinar fantástico na Roper, eu sempre agradeço, com o Paulo Spera, que foi reitor da Federal do Mato Grosso, foi reitor da Unilab, foi reitor, agora é reitor na África, foi diretor da OUI, e ele trouxe assim, olha, o Brasil está ficando para trás, porque o mundo está mudando para tecnologias aplicadas à educação ou para a educação mediada por tecnologia. O foco não é mais chamar de presencial ou chamar de EAD. Não, a educação, o Paulo usou esse termo, ela tem uma flexibilidade hoje tão grande que ela pode modelar o produto até chegando na individualização para o usuário, na personalização máxima e absoluta. Claro, isso custaria muito caro, mas isso já é possível acontecer, já acontece no primeiro mundo, e a discussão que o MEC trouxe à cena hoje é uma discussão de narrativas que está bloqueando o debate do avanço educacional. E a gente tem pessoas com muita responsabilidade, como o ex-presidente do MEC, que publicou o artigo na Folha ontem, o próprio Ronaldo Mota, o próprio Paulo Speller, que são grandes autoridades, o Celso Nisquier, pela BMS, a Beth Guedes, pela ANUP, que estão pontuando esse debate para fazer ver ao Ministério da Educação que a questão não é da matemática do número, a questão não é da matemática, a questão é muito além da matemática dos números que apareceram no censo, a questão é de uma mudança profunda na sociedade que você não consegue conter por regulação essa mudança. Se você faz uma contenção da sociedade por regulação, você, na verdade, acaba travando a sociedade e não propiciando o avanço da sociedade. Então, essa pontuação para complementar essa fala do Paulo. Tem mercado? Tem mercado. O mercado vai se repetir? Não vai se repetir. Quem congela, né? Cristalizou, perdeu. Tranca, quem congela, perde. Então, o desafio é como é que você vai avançar, garantir a sobrevida dentro da regulação, mas sempre observando os caminhos da sociedade. Então, no fórum de marketing, como é o marketing educacional aqui, com sustentabilidade, porque ele é também financeiro, a minha pontuação, né, eu não vou focar aqui na questão do Ministério da Educação, a não ser que tenha uma pergunta, mas a minha pontuação é essa. O que o Paulo mostrou, né, muito com brilhantismo, ele sabe que eu sou apaixonado por ele, com brilhantismo fantástico, né, foi... Tem mercado? Tem. Parou de crescer? Não parou de crescer. Para onde que ele está crescendo? Para onde a sociedade espera que ele vá. Tá? Quem não acompanhou o movimento da sociedade ficou parado no tempo. E não adianta que não vai ser salvo por um FIES. Muita gente está apostando que essa pressão toda vai gerar um novíssimo FIES que vai salvar o caixa de instituições que ficaram para trás e não acordaram com o novo cenário. É impossível, matematicamente impossível. Todas as estimativas colocam em até 100 mil vagas para um novo FIES, e isso não faz nem cócega num intake anual de 4 milhões de calouros. É isso, pronto. Que maravilha! Olha, estamos aqui com realmente a visão, né, daquilo que a gente vai enfrentar, já está enfrentando, perspectivas e principalmente, né, essa palavra que eu adoro, as prospectivas no sentido, e aí foi super legal o Paulo trazer esse trabalho, esse estudo, né, 2020 e 2025, as prospectivas, e aí eu volto, né, para quem chegou aí ao longo do episódio, estava contando lá no início que desde 2020, coincidência ou não, a Roper participa aqui do último episódio da temporada do Meeting Online, e hoje não é diferente. Bom,
Queria chamar aqui Eduardo Jeremias, Daniele Rodrigues, nossos queridos mediadores. Já tem pergunta, a gente pede aí que vocês fiquem à vontade, usem o chat aí, já tem uma pergunta ali que na sequência vem para o nosso debate, tá? Mas queria chamar lá nossos mediadores, Dani e Edu, eu estou chamando já de estúdio avançado do Meeting, em São João da Boa Vista, da Unifel, porque tá aí, ó, tá ali, ó, tá Meeting, tá tudo certo. Gente, sejam muito bem-vindos, queria, saudar e agradecer a presença de vocês, foram os mediadores aí ao longo dessa temporada, também lá no Meeting Experience, que o Paulo estava presente aí com a gente já está conversando aqui com o Vianney, olhando para 2024, conversa de bastidores, queria agradecer a presença de vocês, pedir, claro, sua análise inicial, mas para que vocês pudessem trazer aí as suas perguntas e as suas colocações, tanto para o Paulo quanto para o Vianney. Repetindo aí, a gente, em seguida, eu estou aqui com a função de trazer as perguntas do chat, colocar isso agora, a gente deve ter aí mais uns 20, 25 minutos aí de debate, e vai ser bacana para a gente poder trazer aí as perguntas aí do nosso público. Dani, Edu, sejam muito bem-vindos. Fred, olha, super boa tarde. Boa tarde, Fred, boa tarde, pessoal. Parabéns, Paulo, Vianney, apresentação brilhante, como sempre, né? E o Fred, aqui, na verdade, é um polo do Meeting educacional, né? Então, você está com o primeiro polo híbrido. Muito bom. Muito Boa Vista do Meeting. Isso. Gente, a gente queria, assim, parabenizar e agradecer o Paulo, o Vianney, é sempre um privilégio estar com vocês. Também já deixar o nosso super parabéns para o Caio, né? Sim. Felicidade essa notícia, viu, Caio? Falei com a sua irmã ontem pelo WhatsApp, então, assim, que super orgulho. E olha, gente, meu Deus do céu, acho que até 5 horas da tarde aqui não vai dar tempo, porque a gente tem muita pergunta. Só que como hoje a gente se propôs a falar de mercado, de marketing, cursos em alta, cursos em baixa, e aí o Paulo falou uma coisa que, assim, a gente até mexeu na cadeira, Edu. Quando você não tem uma área de marketing, uma área comercial bem posicionada, você não aperta nem o play. Então, como que vocês recomendariam que a área de marketing comercial estivesse estruturada para esse novo jogo que a gente está jogando? Você quer responder ou respondo depois você complementa, Vianney? Bom, eu vou responder aqui, depois ele me... Tudo bom? Tudo bom, gente? É o seguinte, qual que é a nossa percepção quando a gente está fazendo, está em contato com esses times? Normalmente, a principal bandeira que nos sinaliza alguma coisa, que tem um alerta que nos dá ali, é quando a instituição não reconhece que produto que ela tem hoje, tá? E aí, essa questão do produto, normalmente, quando eu tenho um marketing mais posicionado, mais azeitado, mais personalizado, ela já sinalizou de alguma maneira isso para a instituição. Então, para a gente descobrir se eu tenho ou não tenho algum problema, começa com essa questão do produto. Mas hoje, para a gente conseguir trazer essa estrutura da nossa percepção do que é a melhor possível, é quando eu tenho um time que consegue entender que a captação, que é o processo de trazer o prospect, ele capta de maneira adequada com a questão do posicionamento, ou seja, existe coerência desse time comercial marketing na hora da operação em si, da campanha em si. Porque não é uma campanha só que visa trazer o aluno, joga para a base e depois a IES não acompanha. Então, tem um processo de captação, gestão da permanência e até entrega desse egresso para o sistema, para a sociedade. Então, o time mais azeitado, a melhor condição que a gente vê, o ideal quando a gente percebe para o marketing, é quando ele tem essa percepção e quando o gestor dá essa autonomia também. Ele faz esse investimento, porque em muitas situações o gestor é muito presente ainda em não dar essa atribuição, essa resolução técnica para o time técnico que é necessário. Então, às vezes, percebe muito esse referencial. Então, vocês conseguirem trazer mais ou menos em linhas gerais, procura trazer esse processo. Só complementando a parte do Paulo aí, na verdade, uma operação hoje comercial de marketing e vendas, o pressuposto é ter produto, né? Porque um mau produto com um bom marketing, você só vai gastar o dinheiro do marketing, esse aluno não vai ficar e ele vai evadir. O pior custo que tem é um custo de captação que não resulta em um período de permanência aí que viabilize todo esse investimento que foi feito em cima. Os times de marketing mais contemporâneos, eles estão alinhados com a expectativa da sociedade, né? Eles estão alinhados com um aspiracional contemporâneo. Contemporâneo que ele quer dizer o quê? Como você vai estudar para alcançar o seu objetivo
de um status de conquistar um diploma, ou de uma percepção de valor para gerar uma renda, ou de conquistar um posto de futuro e de sucesso na sociedade. E essa jornada não é mais para o ano que vem. As instituições estão criando cada vez mais uma disciplina zero, um envolvimento zero, onde o nosso intake já começou, na verdade, o nosso principal intake começou em novembro e vai até 15, 22 de março, dependendo do calendário ali. O nosso carnaval é um carnaval antecipado esse ano, metade de fevereiro é o carnaval, e isso vai alongar o nosso intake ali até quase com a metade de março, ali vai o nosso principal intake, onde nós vamos ter 70% da captação. Quem não oferecer atividade para esse aluno já engajar, corre o risco de perder o aluno até antes do semestre começar. Claro, medicina não perde, direito perde menos, odonto quase não perde, mas nas demais carreiras, a perda de aluno antes da aula efetivamente começar é muito grande. Então, o marketing comercial não é só mais fazer a captura do lead, fazer a inscrição e gerar o boleto. Ele continua com o envolvimento, com um pré-casamento ali, que vai ficar girando com esse usuário até ele engajar, até ele entrar no que seria o produto. Então, o que nós estamos vendo, uma estratégia muito americana também, é que a disciplina zero ali, ela é um envolvimento pré-produto, já preparando o aluno para casar com aquele produto que ele vai ter quando ele entrar em regime mesmo ali em fevereiro ou março, conforme o calendário da IES. Então, é um envolvimento contínuo, ligado a muita tecnologia. Você consegue hoje fazer predição de comportamento do usuário, você tem que aproveitar essa disciplina D0, que é o tempo dele entrar dentro do seu sistema, na sua régua, confirmar que ele quer, até ele entrar dentro do produto de graduação, que isso vai acontecer daqui a 3 meses nesse momento, mas se você não fizer esse envolvimento com ele, você vai acabar perdendo o investimento feito nesse período. E muita tecnologia, muita inteligência para você fazer isso em tempo real, em sincronia real com esse usuário. E lembrando que a periodicidade das estratégias e das leituras, ela cada vez fica menor. Antes era muito comum você ter um espaço de tempo entre uma estratégia e outra, e uma leitura e outra. Hoje não, praticamente a operação é diária, se você bobear, e resoluções semanais, de correção de rota e tudo. Então esse time ele tem que estar com essa empolgação, com essa agilidade, senão ele não rola. Tá sem som. Agora foi. Muito obrigada, Paulo e Vianney. Agora a gente tem 2 grandes perguntas no chat que o Fred vai puxar para nós, não é isso, Fred? Não, antes o Edu vai fazer a pergunta dele e eu já trago as 2 perguntas aqui no chat, beleza? Beleza. Bom, pensando em tudo que a gente ouviu e que nós temos aí projetado para 24, acho que o grande, até que o Vianney acabou de falar um pouquinho sobre isso, acho que o grande desafio das IES, principalmente das pequenas e médias, é tratar a evasão, né? Acho que a gente está falando muito de evasão, então existe um esforço gigante do marketing trazer esse estudante para dentro das instituições, do comercial em converter essa matrícula, aí do pedagógico para fazer essa interação, seja ela através, né, nós aqui temos um programa muito bacana, que são embaixadores que fazem um acolhimento, que já vão conversando desde agora até o início das aulas, para que ele já se sinta acolhido no ambiente universitário, mas eu gostaria de saber de vocês, como vocês analisam e veem essa questão desse setor, ou desse acolhimento da evasão, das instituições, que seja não dos grandes grupos que têm dinheiro para ter programas preditivos, algoritmos e tudo mais, mas como é que vocês veem essa movimentação das pequenas e médias IES através desse esforço gigante que sai na evasão, né? Não adianta nada, coloca 500 alunos e aí durante o semestre perde 350. Gasta-se muito com o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, e deixa escapar do ralo, né? E outros setores muito diferentes, né? Se a gente pega uma telefonia, um cartão de crédito, de débito, que seja, você vai tentar cancelar, é um absurdo para cancelar isso, né? Então, como vocês enxergam esse movimento dentro do setor educacional? Edu, eu percebo assim, vamos tentar falar no nível então, de instituições que sejam de menor porte, mas eu acho que, de uma maneira geral, funciona, na minha visão, para todas elas.
Quando eu estou falando em perenizar uma instituição, quando eu estou querendo fazer esse desenho numa linha do tempo, eu estou falando dessa instituição fazer uma entrega, uma experiência adequada. Ela tem que fazer uma experiência, entregar uma experiência, um serviço adequado, quando ela se preparou para isso, ela tem a sua identidade, ela sabe que produto que ela é, então ela tem que atingir esse público certo. Não adianta, às vezes, eu ter um marketing extremamente competitivo, um comercial extremamente competitivo, me joga para dentro um aluno que não tem aderência ao posicionamento, ao que eu faço a oferta, a experiência que eu gero. Eu faço frustração. E essa frustração, naturalmente, ela vai acabar em evasão e complica a minha operação. Então, acho que tem uma visão que é de realmente a instituição ter coerência no processo de reconhecer o posicionamento, produto, e buscar esse aluno certo, e corrigir rota na medida que é necessário. E a outra, quando ele entra para a base, aí tem o que a gente chama de gestão da permanência eficaz. A Daniele Biasi trabalha muito com esse tema na Roper, onde, na maioria dos casos, o grande processo da evasão não é a questão financeira. Tem diversos outros elementos que, durante esse processo da vida acadêmica, pode ser corrigido, tá? E pode ser mitigado em vários pontos. E até chegar no contexto de entregar o sucesso do aluno, como tínhamos falado. Então, eu acho que, olhando hoje, independente do porte da instituição, eu posso ter mais tecnologia ou menos tecnologia, mas mesmo uma IES de pequeno porte, quando ela sabe o que ela entrega, a experiência que ela gera e como que esse time de marketing comunica esse produto, ela consegue fazer isso de maneira mais tranquila, esse processo de evasão. Tem um percentual de evasão que ele é até natural. Quando você pega uma instituição muito jovem, que o aluno é jovem demais, tem dificuldade na hora de fazer a sua escolha. Mas, de maneira geral, isso mitiga bastante. Eu consigo resolver bastante esse processo quando tem essa maturidade, tanto da IES quanto do time do operacional, comercial e marketing. Tá? Complementando aqui o Paulo, o INEP, cada vez mais, está oferecendo no censo uma visão gestáltica do ensino superior. Que a gente fazia e cortaram os nossos indicadores, né, Vianney? Eu não quis exatamente falar, eu daí ia chegar lá. Muitas das discussões que a gente tem levantado pela Roper, dentro de 2, 3 anos, elas acabam aparecendo no censo. Tá? Agora, nos 2 últimos censos, apareceu uma tabela do INEP que ele mostra o acompanhamento da evasão ao longo de 10 anos. Eles não calculam a evasão num semestre ou num ciclo curto de formação de 2,5, 3 para um tecnólogo, ou de 4, 5, 6 para um bacharelado. Tá? O que o INEP considerou? Ele considerou que o aluno entra e o aluno brasileiro tem uma jornada de até 10 anos para concluir uma graduação típica. Ele entra, ele para, ele tem filho, ele trabalha, ele é transferido, muda de cidade, rematricula. Então, o que o INEP mostrou? O presencial, em 10 anos, tem 58% de evasão. Tá? A EAD, em 10 anos, tem 59% de evasão. Ele está dizendo que esse aluno, ele não abandona, como a gente pensa, quando ele sai da nossa instituição. Ele vai para uma outra, né? Ele migra, tá? Ele migra. Então, a taxa de conclusão, ela é dessa dimensão. Na média, 40% acabam se formando no presencial e 39% acabam se formando dentro da EAD. O desafio é você ter uma sintonia para ele não migrar. Quando é que ele migra? Ele migra quando o produto que ele encontra não é compatível com a expectativa que foi oferecida pelo marketing para ele. Quando isso não acontece, ele acaba migrando. Ah, mas é muito caro fazer a retenção do aluno. Por que é caro? Ah, eu vou ter que botar uma tutoria ativa no pedagógico. Eu vou ter que botar um psicopedagógico ativo em relação a ele. Eu vou ter que botar uma gestão de carreira para poder atender esse aluno. Eu vou ter que fazer uma reorientação, uma reopção desse aluno, porque ele entrou no curso de administração, ele nunca vai dizer que ele não está dando conta. Ele vai dizer que é financeiro, mas, na verdade, ele talvez tivesse que migrar para um tecnólogo com um pouco menos de complexidade matemática. Tá? Então, isso é uma coisa muito sensível para você lidar com esse usuário. As IES que acabam conseguindo entender que você tem que fazer isso durante 1 ou 2 semestres, essa reopção, essa readequação, o apoio psicopedagógico, o apoio pedagógico, elas gastam nesse processo, mas acabam tendo uma retenção maior, ou uma não migração, né? Porque o INEP mostrou como ele pega o CPF de todo mundo e não deixa mais a gente pegar o CPF, como a gente podia pegar antigamente para rastrear, mas ele, INEP, faz o rastreamento, não mostra o usuário para a gente, mas ele mostrou que o usuário gasta até 10 anos, o usuário típico no Brasil, ele gasta até 10 anos para acabar a graduação, sendo que o ponto máximo de conclusão varia ali
do 5º ao 7º ano. Tem uma curva de maior ali, depois ele vai diluindo. Mas é isso que a gente pode tirar de leitura. Eu fui diretor de campus muitos anos, né? Fui diretor de AD durante muitos anos, e a gente entendia, o aluno fala, é o financeiro, porque ele não quer assumir uma dificuldade pessoal e muitas vezes não quer fazer uma crítica à instituição. Mas o nosso papel é fazer grupo focal, é fazer atendimento individual, para descobrir o que o nosso produto, e o produto não é o curso, o produto somos todos. O produto é o campus, o produto é o LMS, o produto é a aula virtual, o produto é a cantina, o produto é a limpeza, o produto é a qualidade do banheiro, o produto é tudo, né? O produto não é o currículo, o produto somos todos nós, é que somos o produto que ele acabou comprando. Ótimo, Ben. Foi até bom você trazer isso, que eu acabei me esquecendo de dar essa ênfase. Quando a gente está falando de novo produto, essa experiência, ela vai desde a condição de compra de um prospect, da expectativa que foi gerada até a sua entrega final. Então, é tudo, não é só a parte didático-pedagógica, tá? Vai além disso. Maravilha. Bom, eu vou fazer uma pergunta para cada um aqui no chat, tá? Depois a gente volta lá com o Edu e com a Dani, e aí na sequência a gente vai... O Vianney, sabia? Eu sou honesto aqui, eu vou assumir que um quadro que a gente criou aqui na nossa temporada, que é o 30 Segundos de Sabedoria, ele foi inspirado em você, na forma como você conduz os webinars da Roper. Quando eu dou aquela facada no entrevistado... A facada final, não, a facada final. Tá. Ele foi inspirado em você, vai ser muito legal fazer isso na sua presença hoje. Mas vamos lá. Fernando Krink, e eu vou fazer essa pergunta para o Paulo, e depois a próxima eu faço para o Vianney. Paulo, na sua opinião, existe espaço para uma categoria premium dentro do EAD, diversos momentos síncronos, matrizes flexíveis onde o estudante escolhe suas trilhas e o preço, com diferenciais para a EAD tradicional? É possível se aproximar do ticket médio de um curso presencial? Eu diria que, olha, sim, é possível. Eu acho que tem nichos e nichos de mercado. Só que eu já não usaria esse referencial de que é um nicho dentro da EAD. Eu tenho nichos de mercado. Quanto que ele é mediado por tecnologia e nova estrutura didática, é um processo, vem ferramenta. Mas nichos existem sim, e a gente encontra muitos novos players entrando, aproveitando. E como todo nicho, é óbvio, né? Ele não tem grande escala, mas tem oportunidade de ticket médio grande, alto. Maravilha. A pergunta da nossa queridíssima professora Carmen, vou fazer para o Vianney, tá? E aí ela fala assim, vocês abordaram sobre a portaria que ampliou a relação de cursos em sobrestamento. No seu entendimento, afeta as IES com autonomia que já haviam autorizado cursos, os quais estão em oferta de vestibular e com matrículas para o próximo ano? Olha, essa pergunta vale $1 milhão, porque o MEC pode mudar a portaria amanhã. O que está acontecendo? O ministro, em tese, eu não posso dizer que é o MEC, porque não é o MEC que está se manifestando, é o ministro, tá? Então, assim, o ministro fala uma coisa, a sociedade reage, ele modifica a fala dele e fala outra daqui a 2, 3 dias, tá? Por exemplo, quando o ministro fala assim, eu vou acabar com o curso de licenciatura 100% online, ele vai acabar com o que não existe. Por quê? Nenhum curso 100% online foi autorizado no Brasil. A possibilidade de um curso 100% online, ela existe, está na regulamentação, mas a SEDES nunca autorizou. Então, o ministro, ele fala coisas que não existem. Tá? Eu vou acabar com o curso 100% online. Não existe. Aí depois ele fala assim, eu vou acabar com licenciaturas na EAD. Quem pediu para criar licenciatura na EAD foi o Ministério da Educação. Em 1996, eu estava na reunião que o professor Paulo Renato falou o seguinte, nós temos um problema sério no Brasil, nós temos mais de 1 milhão de professores leigos, não tem como titular esses professores se não for para a educação à distância. Por gentileza, apresentem projetos. Eu estava na reunião, foi o MEC que pediu. 10 anos depois, já no governo do PT, o MEC, o Haddad era o ministro, o MEC pediu de novo, o MEC falou o seguinte, olha, não tem professor de matemática, química, física e biologia nas escolas de ensino médio, nas cidades com menos de 100 mil habitantes no Brasil. Não tem. E o único jeito de suprir vai ser para a educação à distância. Então, o MEC que pediu para esse movimento acontecer. Aí o ministro vem e fala alguma coisa dessa. Se ele acabar com a licenciatura à distância no Brasil, primeiro que a LDB não permite que, por um ato de vontade, o ministro acabe. Né? Você tem uma lei para cumprir.
Você tem a lei dos sinais, você tem a LDB. Se as IES estão cumprindo o regulatório direitinho, não tem por que elas serem penalizadas. Tá? A portaria que saiu, ela alcança quem não tem autonomia. Tá? Ela alcança projetos em credenciamento. Tá? Já tem manifestações no Congresso Nacional para fazer audiências qualificadas e questionar, e não é impossível que alguma entidade também acabe judicializando, porque ela é imotivada, né? A lei dos sinais, ela tem... O ministro falou uma coisa que é muito engraçada. Ele falou o seguinte: 30% dos custos da EAD tem ENAD 1 e 2. Do presencial também, porque a curva de Gauss vai de 1 a 5, e pela forma como ela é feita, você fica com 25% a 35% entre 1 e 2. Você fica ali com 25% a 30% no 4, 5, e você tem ali 50% ali que vão ficar dentro do 3. No presencial também tinha a mesma dispersão. Então, o ministro fala umas coisas sem base técnica, acaba refazendo a fala daqui a 2 ou 3 dias seguintes, e ontem falou essa coisa absurda numa live: eu vou acabar com os cursos de licenciatura 100% online. Não tem nenhum, se ele for no EMEC, né, e fala assim: abre o EMEC aí, acaba com os cursos 100% online de pedagogia e licenciatura. Não tem nenhum. Então, hoje ela não atinge quem está em operação estabelecido, mas ela cria um desequilíbrio. Por exemplo, muitas IES estão com enfermagem rodando, e muitas IES estão com o processo de autorização da enfermagem trancado. Então, você cria um desequilíbrio. Então, você tem um desequilíbrio competitivo gerado por uma regulação de comportamento intempestivo que está acontecendo dentro desse instante. E aquela portaria colocou: em até 90 dias teremos novidades. Não ouviu a audiência pública que foi colocada, as manifestações, não dava nem tempo de ter lido. Você fechou o processo de escuta da sociedade e já chegou com uma resolução que parecia pronta, porque não deu tempo de ouvir. Então, a gente está lidando com esse cenário de um descontrole, não vou chamar de um descontrole, mas assim, de um descompasso de manifestações, e que geraram essa primeira medida regulatória completamente desalinhada com o que se apura. Até recentemente, aqui no chat, a gente teve uma conversa durante aqui, né, conversando com uma das colegas nossas que estava aqui, com a Márcia aqui, e ela colocou esse desequilíbrio aí. Eu argumentei com ela que os números do INEP não dão sustentação à fala do ministro. Inclusive, eu pude perguntar isso ao vivo para o presidente do INEP, né? Eu falei: presidente, os indicadores que o próprio INEP apurou não dão sustentação à fala do ministro. Aí ele falou: mas é que a qualidade não é apurada só pelos indicadores, tem outras perspectivas. Só que a gestão pública, o direito público, diz que o seguinte: o poder público só pode fazer o que está autorizado pela lei. E o que está autorizado pela lei, nós temos o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é o SINAES. E ele diz as regras claras. Se você está operando repetidamente na faixa 1 e 2, você tem que fazer as seguintes correções. Se você está operando repetidamente na faixa 3, vida que segue. Se você está operando repetidamente nas faixas 4 e 5, você tem bônus regulatórios. Né? Isso é o que está dentro da lei. A lei não permite, por um ato de vontade, que eu quero. Não existe porque eu quero. O direito público, você só pode fazer o que está dentro da lei, te autorizando ali. Então, é isso. E aí o presidente do INEP falou assim: mas nós temos medidas infralegais que podem ser adotadas. Não, ou seja, não tem uma base jurídica consolidada para colocar essas questões em cena, porque o Ministério não pode descumprir a lei dos sinais. Esse é o meu ponto de vista. Eu não falo em nome de nenhuma instituição, até porque hoje a minha vida é uma vida de consultor, não é uma vida de gestor universitário. Então, eu tenho essa liberdade de crítica, de manifestação. Eu tenho 30 anos de educação à distância. Eu criei o produto mais caro do Brasil de EAD, que foi um curso de Ciências Aeronáuticas, onde todos os professores eram pelo menos coronel aviador da FAB. E é o curso mais caro do Brasil. A mensalidade hoje passa de R$1.000, eu que criei. E eu digo: é possível ter excelência na EAD, porque nós tivemos no curso de Direito, que eu também criei em Santa Catarina, o MEC depois mandou fechar, a gente teve sempre as melhores avaliações, deixávamos 60 federais para trás, nos ENADs e nas aprovações do OAB com o curso de Direito. Dá para fazer EAD de alta qualidade? Dá para fazer muito ruim e ficar enrolando nos sinais? O presencial
faz a mesma coisa em algumas instituições. Então, é possível sim fazer um EAD de excelência, é possível sim fazer um presencial e um EAD com baixa qualidade, porque a lei é fraca na penalização. Essa é a minha opinião pessoal. E essa portaria que saiu, ela é bem clara, ela dá para os processos em credenciamento ou para a renovação de credenciamento. Aí é que ela pode pegar quem já está operando, mas o embargo dos cursos é para quem está pedindo ou entrando em operação. Isso é muito ruim, porque você desequilibra o mercado pelo regulatório e não pela competência das IES ou pela qualidade de entrega de produto. Isso é muito ruim. Dani, Edu, voltamos com vocês dos nossos estúdios avançados, nosso polo em São João da Boa Vista. Direto do polo de São João da Boa Vista. Isso. A gente juntou duas perguntas em uma pergunta aqui, e a gente gostaria muito de saber de vocês como que está a persona para 2024 do EAD. Então, pensando em gênero, idade, se é primeira graduação, segunda graduação, poder aquisitivo, essa é a nossa pergunta, duas em uma. Paulo, você. Está em mudo. Essa eu acho que eu vou deixar você responder, porque ela é clássica, você já respondeu ela tantas vezes. Eu vou fazer assim, além do que você traz, eu só vou falar de uma coisa. É comum, às vezes, a gente encontrar determinados momentos, na EAD mesmo, isso aconteceu com um grupo que a gente estava avaliando, tinha mais ou menos quase 30 mil matrículas do EAD Brasil. Quando a gente foi olhar, a persona desse grupo era a segunda licenciatura, por exemplo. Tá? Mas era muito, muito diferente, era muito alto esse valor. Então, ele tinha uma construção de uma persona para atender uma segunda licenciatura, e aí ela tinha ali uma estratégia de curto prazo de tempo. Então, eu acho que depende muito de como você está posicionando o produto. Em linhas gerais, que é o que o Benê vai trazer para a gente aqui, existe uma persona, mas existem outras personas que estão atreladas ao seu posicionamento de marca, de produto, de novo. Qual a sua estratégia? Então, eu acho que é diferente a gente olhar agora qual é o pacote todo. Não, o que eu posso atuar nesse mercado hoje? Tá? Ok. A persona genérica da EAD, ela é dada pelo próprio censo do ensino superior. Leia o censo. O censo fala, tá? As estatísticas falam. É só você aprender a ouvir as estatísticas. Lembra da moda, hein? Lembra da moda, porque ele traz a moda, né? Ele traz a moda. O censo não sai da moda, como o Paulo está dizendo aqui. O censo está sempre na moda. Por que o censo está na moda? Porque ele... Está sem som, vendo aí? Tá. O censo não sai da moda. Tá? Dentro do censo tem uma página que chama vínculo discente. Você pegar o Excel completo, é difícil de você fazer o vínculo discente. Se você pegar o PDF com as notas estatísticas, o vínculo discente já vem pronto. O vínculo discente te mostra o ponto de concentração do intake. Ele te mostra que a concentração do calouro da IAD e a do presencial, elas estão no presencial aos 19 anos, e a concentração do calouro da IAD baixou para 20, 21 anos. Quando eu comecei com IAD no Brasil, a concentração era 42 anos. Isso era 1995, foi o primeiro vestibular de graduação para pedagogia à distância no Brasil. A aluna típica tinha 42 anos, era uma professora leiga que já estava buscando a titulação para ela poder se aposentar daqui a 5, 6 anos, que é com regência de classe, com 25 anos se aposenta. Ela queria se aposentar com a titulação. E, ao mesmo tempo, a LDB dizia que a partir de 2026 só seriam contratados professores com titulação. Então, essa era a persona do lançamento, professora leiga. Essa persona durou até 2001, aproximadamente, quando nós tivemos o lançamento dos bacharelados na EAD em grande escala, tá? Liderados ali pela Unopar na época e pela EADCom. Unitins e EADCom ali 2020, 2001, 2002. Aí a persona foi urbanizando-se, buscando profissões ligadas aos bacharelados. A persona migrou para 32 anos, 34 anos, ali por 2007, quando nós tivemos um lançamento grande de tecnólogos. Eu lancei os primeiros 10 tecnólogos de EAD do Brasil, a Uninter fez logo em seguida também, tá? Aí a persona foi mudando. E a persona hoje, ela já é quase equivalente à do presencial, porque a idade-alvo está muito próxima. Você tem 19 anos no presencial, você tem 21 anos na EAD, 21, 22 anos na EAD. A faixa de renda da EAD, ela ainda é inferior à faixa de renda do presencial, tá? Ela é inferior, então você tem
férias, uma faixa de renda inferior, 70% das graduandas da EAD são mulheres, 67% do intake é feminino, 70% o homem deixa para concluir depois, são mulheres, a preponderância é maior do que a do presencial, muita mãe solo. Então, essa persona genérica, você consegue construir ela está mais na periferia e nas menores cidades do que na área mais urbanizada e de maior renda da sociedade. E muita gente pensa que o principal apego para essa galera, você pode traduzir por flexibilidade, porque ela paga menos, ela tem a flexibilidade de horário, ela consegue compatibilizar com a vida dela. Então, flexibilidade é o ponto-alvo aí, né? A mensalidade está muito compatível. Você tem os grandes grupos brigando pela mesma mensalidade-alvo. Então, a mensalidade deixou de ser um diferencial. Então, você vai ter que buscar um diferencial dentro dessa persona. O Paulo falou, alguém vai ter nesse intake que forma uma segunda graduação. Uma segunda graduação representa menos de 10% do ordenado. Então, você pode ter um boom, mas focado, né? Ele não sustenta para tudo isso. Então, você vai ter que ir buscando qual é a persona que você quer construir. E se a sua IES é uma IES regional, quanto mais você buscar para a sua marca, para a sua identidade, mais forte será. Porque mesmo na IAD, se você tem uma IES com marca regional, a matrícula na IAD, ela acaba gerando uma satisfação psicológica de você não poder ter a mesma matrícula no presencial, ou pelo valor da mensalidade, ou pela sua impossibilidade. Mas ela é mais tangível para o usuário. Tanto que quando você tem uma IES regional que tem uma EAD de qualidade, ela bate as grandes marcas na área de abrangência dela ali. Então, esse mix de construção, aquele vídeo que saiu, aquele vídeo que eu publiquei nas redes sociais aí, ele foi publicado hoje no YouTube da ABED. E ali eu faço um histórico da persona da IAD, né? Quando eu classifico o público-alvo, ele seria a persona master. Claro, a persona de campanha, ela é transitória e ela tem um foco específico de captação. Mas a estrutura mesmo do perfil do aluno está dada naquele vídeo. Eu vou colocar o link de novo aqui, porque ele já ficou lá para cima, lá para trás aqui. Enquanto escreve a próxima pergunta aí, eu vou colocar aqui para vocês aqui. Maravilha. Bom, pessoal, a gente está encaminhando aqui o nosso final. Eu vou, depois dos comerciais, a gente tem os comerciais aqui agora, depois dos comerciais, tem o quadro que foi inspirado no Vianney, inclusive, né? A mediação que ele faz lá nos episódios nos webinars da Roper, que são a nossa grande referência aí, nossa grande referência. Nossos 30 segundos de sabedoria, que é o insight matador, é aquilo que a pessoa vai botar debaixo do braço, vai levar daqui, vai aplicar na sua instituição, no seu planejamento, no seu olhar sobre o próximo ano, tá? Então, o Paulo e o Vianney e os nossos mediadores, né, nossos queridos participantes aí também, né, da nossa edição, também vão trazer aí a sua análise final aí para deixar, vão ser 4 presentes aí, viu? Todo mundo vai levar aí 4 presentes para casa aqui do Meet. Então, enquanto o Paulo, o Vianney, Dani e Edu vão pensando aí nos 30 segundos de sabedoria, deixa eu agradecer aqui novamente, tá? Os nossos patrocinadores, Principia, Soluções Financeiras, Brandil, Inteligência e Consultoria, Young Modern and Cool Relationship, Fundacred, Crédito Educacional, Actifly, Martech, QHMDS, Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix, Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo, Tecnologia para Educação e Grupo Cobra Fix. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser nosso parceiro em algum produto, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, convidamos todos os participantes a responder nossa avaliação. Vou colocar aqui no chat também para quem está por aqui, né? E todo mundo que se inscreveu vai receber. Ela é muito importante, né, para a gente continuar melhorando nosso evento e por meio das respostas que a gente vai enviar, então, a apresentação que o Paulo fez aqui para a gente, tá certo? Bom, nossa 5ª temporada online está chegando ao fim, nós agradecemos a todos os nossos partners pela fantástica audiência até aqui, só aumenta ano após ano, a gente agradece muito por isso, a gente já está preparando a próxima temporada com novos convidados, temas de relevância e principalmente aplicabilidade, e conectando tudo isso com os nossos eventos presenciais. O mundo
mundo híbrido, né, da educação que a gente está falando aqui, que precisa acontecer em todas as plataformas possíveis. Por falar em plataforma, ainda teremos edições novas do Meetingcast em 2023. A próxima semana a gente já vai ter mais uma belíssima trajetória sendo contada por aqui, sem falar nos resumos e análises da 5ª temporada, que vão sair lá no começo de 2024. Então, para ficar por dentro daquilo que a gente está fazendo, siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças no LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meetingcast no Spotify, Pocket Casts, Google Podcasts e Amazon Music. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. E você que está acompanhando aqui no YouTube, se você gostou, não só dê o like, comente aqui embaixo, mas envie o vídeo, né, para os seus parceiros, seus colegas de instituição, pessoas profissionais de educação que podem se beneficiar desse conteúdo. O conteúdo ele serve para isso, tá? Para que a gente possa replicar e fazer com que a maior parte das instituições tenham acesso a tudo aquilo que hoje o Paulo Précio, o Vianney, a Dani e o Edu trouxeram aqui para a gente, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão os nossos próximos conteúdos. Tem muita coisa aí que vai ser lançada agora nas férias, né? Muita coisa do Experience, tem muito material bacana. Fica ligado aí que vai ser muito legal tê-los conosco. E agora, os nossos 30 segundos de sabedoria. Queria agradecer, né? Começar fazendo um agradecimento ao nosso palestrante aí, né? Que pelo quarto ano consecutivo está aí com a gente. Paulo, obrigado pela presença. Os seus 30 segundos de sabedoria. Eu que agradeço, em nome da roupa, né? Mas acho que a minha consideração é, se tudo que nós trouxemos hoje aqui, vocês conseguiram perceber esses movimentos tudo, mas se não conseguirmos trazer isso para a nossa realidade local, não faz muito sentido pensar em 24 e 25. Então, a minha provocação é ler o que a gente trouxe e ver se o mercado é diferente ou é igual no seu mercado. Acho que essa é a tarefa que a gente tem que ter para ter um 24 e 25 ajustado. Okay. Que maravilha. Vianney, nossa, eu inspiração... Botei o contador aqui, ver se eu consigo. Boa, tá? Garoto, boa. Nossa inspiração, nossa referência aqui. Peraí que não está contando o tempo ainda. Vou zerar então aqui, ué. Pode zerar. Tá. Não quero te prejudicar. Vianney, é uma honra te ter aqui, tá? Já falei, não tenho nenhum problema de repetir isso aos 4 ventos. É uma referência aqui para mim, para o Meeting, né? E é uma alegria sempre poder tê-lo aqui no nosso episódio especial de encerramento do ano. E agora sim, os seus 30 segundos de sabedoria. Agora pode contar o tempo. Ok, vamos lá então. Aqui, ó. Não é você que vende, é a sociedade que te compra. Ela espera de você aquilo que ela enxergou na sua comunicação para casar com a expectativa dela. Se ela não encontrar, ela vai derrubar a sua percepção de valor e não adianta a promoção que você fizer. Se você encontra uma percepção de valor que casa com a sociedade, você tem um ticket mais forte e tem mais aderência. Pronto, acabou meu tempo. Que maravilha, que maravilha. E aí vou quebrar aqui o protocolo, porque o dia que o Vianney está aqui, eu não posso, né? Eu não vou aqui trazer 30 segundos de sabedoria, mas eu queria fazer aqui uma referência, né? Professor Miro, que é nosso grande parceiro, está sempre com a gente em todos os eventos, Jonatas, né? Colocaram aqui exatamente essa coisa, né? Lá da querida FHO, e a gente teve aqui uma conversa bacana falando sobre isso, sobre o papel do marketing, e aí eu acho que o Vianney trouxe isso aqui de uma forma muito bacana, a gente não combinou, mas acho que de algum jeito aqui, a Polly comentou, né? A gente trouxe um pouco desse bate-bola muito bacana que foi feito aqui no chat. Bom, Dani, Edu, a gente está chegando ao final, né, da nossa 5ª temporada, foi incrível, né, tê-los conosco ao longo desse ano inteiro aqui, como mediadores, né, e eu agradeço demais por isso. Queria que vocês também deixassem aí um presente, os 30 segundos de sabedoria de cada um de vocês, e muito obrigado.
Fred, Vianney, Paulo, todo mundo que está conectado, especialmente todo mundo da Unifiob que está conectado, o Jonas também que está aí, o Jonatas, o professor Miro. Então, assim, muito obrigada, foi de coração um privilégio estar ao longo desses 12 meses com vocês, e se Deus quiser, em 2024 tem muito mais. E a minha fala de fechamento, pessoal, é que se a gente fizer, assim, um recorte do mercado e do jogo que nos espera, a gente está jogando um jogo de alta concentração, de ampliação no EAD, um jogo de pessoas que estão cada vez mais endividadas, de uma mudança do perfil do nosso estudante, de uma mudança da percepção do valor do diploma e numa situação de muita diversificação, de opção para as pessoas aprenderem. Então, nessa situação, o que a gente precisa fazer de diferente para a gente jogar esse novo jogo? Se o jogo mudou, como que a gente vai jogar de diferente? Qual a competência nova que eu tenho que desenvolver? Qual é a pessoa, o profissional que eu tenho que trazer aqui para a minha equipe? Enfim, sempre pensando que aquilo que nos trouxe até aqui não garante o nosso sucesso daqui para frente. Então, muitíssimo obrigada, que privilégio. Que beleza, obrigado, Dani. Edu, querido, por favor. Nosso amigo Edu. Cadê o Edu? Será que ele não está aqui para valer? Eita. Tem que Cadê o tirar o Edu? painel da cadeira, tem que aparecer aí. Eita. Tá, não está, não Bom, está. se Digital. tiver... Mundo digital é online. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Bom, depois a gente pede para o Edu gravar um conteúdo, a gente manda aí para o pessoal. Gente, obrigado pela presença de todo mundo, felizes festas para todos, né? A gente já está nesse período, sucesso para vocês, nas suas instituições, e aí, felicidade, e fiquem com a gente vai estar de volta aí, se Deus quiser, na 6ª temporada online. Foi um privilégio contar com a participação de todos hoje e em todos os nossos episódios. Muito obrigado, grande abraço a todos e até a próxima, partners.